Vamos resolver mais um problema então envolvendo aqui a convecção. Nós temos então agora uma laje de uma casa que é mostrada abaixo. Então aqui a gente tem a nossa casa. A temperatura do ar externo é 2 graus Celsius e a superfície da laje está a 12 graus Celsius. Determine a variação percentual na transferência de calor se um vento com intensidade de 2 metros por segundo mudar da direção norte-sul para a direção leste-oeste. Okay? Então, em ambos os casos, nós queremos saber a redução da transferência de calor. Né? Podemos, então, escrever aí que a razão entre o calor, quando a gente tem norte e sul, dividido pelo calor, quando a gente tem o vento na direção leste-oeste, ambos serão calculados aí por convecção. HATS menos a temperatura aí do infinito. Okay? Evidentemente, apenas o H que vai mudar aí quando o vento mudar, correto? Nós podemos então cortar todos esses termos. Essa diferença e razão entre a transferência de calor vai estar relacionada aí com as mudanças no valor do H. Ok? Eu tenho ar então escoando por cima de uma laje, né? Se a gente pegar ar escoando com velocidade dada, é convecção forçada, né? Então nós precisamos identificar entre esfera, cilindro e placa, né? Está passando do lado de fora da laje, então é convecção externa. A placa é que mais se aproxima aí da nossa laje, ok? Nós podemos então obter aqui a nossa relação entre os dois. Para isso eu vou precisar obter, eu quero valores médios, né? Eu preciso então primeiramente do número de Reynolds, né? Bom, o número de Reynolds vai ser calculado em função do nosso... antes de eu calcular o número de Reynolds, eu vou calcular o número de Nusselt, independente da correlação, e com o número de Nusselt eu calculo o H, correto? Bom, mas o número de Nusselt vai ser o H vezes o comprimento característico dividido por K, né? Se eu colocar o H em evidência, né, eu vou ter então que o Q do norte-sul dividido pelo Q do leste-oeste vai ser então o número de Nusselt vezes o K, que é o K do ar, né, dividido pelo comprimento característico, né? Então eu vou colocar aqui dividido pelo L norte-sul. E no caso do leste-oeste, a mesma coisa, Nusselt vezes K dividido pelo comprimento característico do leste-sul. Leste-oeste, né? Ok? Evidentemente, o K é o mesmo, né? Independente dos dois problemas. Então, essa razão entre as transferências de calor, né? Será o Nusselt vezes o comprimento característico da outra orientação dividido aí pelo Nusselt da outra orientação. Vamos calcular então o número de Reynolds, né? Para calcular o número de Reynolds, eu posso então, o Reynolds vai ser a velocidade vezes o comprimento dividido pelo Ni, que é a minha viscosidade cinemática, né? A viscosidade cinemática do ar, eu vou precisar aí então obter a temperatura média, né? A temperatura média aqui vai ser 12 mais 2, né? Nós vamos ter aí 7 graus, correto? 14 dividido por 2. Nós temos então uma temperatura de 7 graus. A minha viscosidade aqui cinemática, eu tenho 5, tenho 10. Evidentemente, eu vou ter que fazer aqui uma interpolação para encontrar esses dois pontos, né? Eu tenho... Então, no modo de regressão linear, vou fazer uma interpolação linear para achar aqui o meu Ni. Isso vai me dar, então, 5. Eu tenho, então, eu vou colocar só os valores sem a casa decimal, 1,382. Para 10, eu tenho 1,382.
4,26. Se eu tiver então 7, isso dá então 1,3996. Então o meu Mi vale na tabela 15. Eu tenho então um Mi de 1,399. 6 vezes 10 a menos 5. Ok? Bom, eu posso calcular então, esse L é o comprimento na direção do escoamento, né? Então quando eu tiver nesta direção, meu L vale 6. Quando o ar estiver nesta direção, ou na direção contrária, né? Meu L vale 3. Então eu vou calcular o número de Reynolds primeiramente, para quando eu tenho aí um L igual a 3, né? Que é a condição leste-oeste. Então meu Reynolds ali do leste-oeste será então 2 metros por segundo vezes 3 metros, dividido aí por 1,3996 vezes 10 a menos 5. Ok? Isso dá então o número de Reynolds de 6 dividido por 1,399 expoente a 6 menos 5. Dá um Reynolds então de 428 mil, ou 4,2 vezes 10 a 5. Então, 4,2 vezes 10 a 5. Este é o meu número de Reynolds. E se eu tiver o Reynolds ali do norte e sul, eu vou ter então o dobro disso, né? 4,2 vezes 2 dá 8,4. 8,4 vezes 10 a 5 é o Reynolds. Então, se a gente olhar no nossas condições aqui, quando eu tenho 4,2 vezes 10 a 5, eu ainda estou no regime, tecnicamente, no regime laminar, correto? Então eu vou usar esta equação aqui para calcular o meu número de Reynolds, né? E quando eu estou no regime turbulento, eu vou, como ele começa a laminar, né? Ele começa com comprimentos menores, né? E vai se desenvolvendo até ficar turbulento, eu vou usar esta equação, né? Se eu tivesse os dois no mesmo regime, os dois fossem laminar, os dois por dentro, eu poderia então substituir no número de Nusselt uma dessas duas equações e simplificar aqui boa parte da minha equação. Mas como as equações são diferentes, então é mais interessante para a gente calcular aqui o número de Nusselt. Ok? Ele pede redução, então. Não. Vamos calcular então o número de Nusselt quando eu tenho aí norte e sul, ou seja, 6 metros de comprimento. Esse aqui é o nosso número de Reynolds. Esse aqui é Reynolds, né? Reynolds. Eu vou precisar do número de Prandtl, tá? Então, o número de Prandtl nós vamos precisar obter na tabela, né? Também por interpolação. Eu encontrei então 0,7343, né, no de Prandtl a 7 graus Celsius. Vou colocar aqui 7 graus Celsius. Vou calcular então meu número de Nusselt para a região norte, para a direção norte-sul, que eu tenho 6 metros de comprimento e esse número de Reynolds aqui, ok? Neste caso aqui, nós vamos cair na região onde a gente tem escoamento já turbulento, porém ele começa a laminar. Eu vou usar a seguinte equação: 0,037 vezes 8,4 vezes 10 a 5 elevado a 4 sobre 5 menos 871 vezes o Prandtl, que é 0,7343 elevado a 1/3. Esse Nusselt aqui, quando eu tenho o vento norte-sul,
dá então 0,037 vezes 8,4 expoente a 5 elevado a 4 dividido por 5. 5 menos 871 vezes 0,103,3 elevado dá 1046. 1046,2. Quando eu tenho então o Nusselt do regime em direção leste-oeste, nós estamos na região laminar, né? Então vou usar esta equação aqui, que é 0,0664 Reynolds a meio vezes Prandtl a 1/3, né? Então meu Nusselt leste-oeste 0,664 vezes 4,2 vezes 10 a 5 elevado a 0,5 vezes 0,7343 elevado a 1/3. Então meu Nusselt leste-oeste dá então 0,664 4,2 expoente a 5 0,5 vezes 0,7343 elevado a 1 por 3. 388,22. Ok? Bom, para mim achar a redução percentual, na verdade eu vou precisar o inverso daquela desta razão aqui. Ó. Na verdade eu preciso do calor do norte-sul, calor do leste-oeste. Então vai ser o Nusselt do leste-oeste, que é 388,22, vezes o comprimento característico, né, do norte-sul, ok? Leste-oeste, que é norte-sul 6 metros. Dividido então por o Nusselt do norte-sul, que é 1046,2, vezes o comprimento do leste-oeste, que é 3. Isso vai me dar então 388,22 vezes 6 dividido aí por 1046,2 vezes 3. Isso dá aí uma razão de 0,742, ou, né, se eu fizer 1 menos isso e multiplicar por 100, eu acho quanto que reduziu. Reduziu, tem uma redução de aproximadamente aí 26% na transferência de calor. Ok? Bom, então até o nosso próximo vídeo.